Bom, aí está gravando, vocês podem ver aqui em cima, mostra na parte superior esquerda da tela de vocês, deve mostrar um ícone mostrando que está gravando, tá? Bom, gente, então, qual a ideia desse treinamento? A gente vê toda a parte virtual, o máximo que eu puder passar para vocês. E aí, a gente pode começar pelo Google Meet ou Google Sala de Aulas, né? O Google Meet é mais simples, eu prefiro talvez começar por ele, porque a ideia é só a gente ver os recursos primordiais que a gente tem para fazer. À medida que vocês entenderem, ou então, isso aí eu já sei, que tal mostrar tal coisa, recurso extra? Aí a gente troca essas ideias. A ideia é mostrar todos os recursos, aí a gente abre um espaço para vocês tirarem dúvidas, e aí a gente ficando tudo certo, todo mundo sem dúvidas, a gente passa para o próximo assunto, que é o Google Sala de Aulas, né? Que é onde vocês vão colocar um material importantíssimo. Já jogar o material lá. Eu já analisei essa primeira turma e já tem uma aluna que já aceitou. Então, veja, essa aluna já entendeu como é que faz para aceitar o convite. Todos os demais não aceitaram ainda. Então, é necessário ver com o povo. Daqui a pouco eles vão começar também, né? Porque o aluno vai vendo a necessidade de ter acesso aos recursos, aí ele começa a ir atrás, né? E aí vocês, professores, já ajudam nesse sentido de divulgar, ó, clica aqui, faz isso, tem o vídeo, para a gente tentar esclarecer, né? Porque é novo para alguns alunos mesmo, para algumas pessoas, até professores também, usar esses recursos. Então, bora começar pelo Google Meet. A gente pode fazer o seguinte, eu posso simular uma outra ligação, e a partir dessa ligação, eu mando o convite, faço todo o processo de mandar um convite para vocês, vocês acessam e a gente entra na outra chamada, tá? Também existe uma conta professores que a gente tem no curso. Essa conta vai ficar disponível para todos os professores com a senha. Aí vocês entram nessa conta e ela tem um recurso de gravação, porque contas gratuitas não têm recurso de gravação mais, né? Então tem que ser uma conta premium, tá? Então a gente pode fazer isso, se todos concordarem. Se não, eu mostro só como é que faz e vocês tentem fazer aí no computador de vocês. Dá para vocês fazerem uma ligação, vocês criarem isso aí no computador de vocês, fazerem em paralelo comigo aqui, entende? Não vai atrapalhar essa ligação, não. Você abre o navegador em outro, no modo, por exemplo, privado, modo visitante, um outro perfil, e vocês podem ter duas ligações aí, tá bom? Então, bora começar. Ó, eu posso mostrar, inclusive, essa tela aqui. Deixa eu ver aqui. Começar do começo, né? Vamos começar do começo. Eu vou mostrar aqui a janela do professores que a gente tem. Então, eu vou usar o recurso apresentar, que é do Google Meet, tá? Ele pode apresentar tanto a tela total do seu computador, quanto janelas específicas ou guias do navegador. Então, eu vou tentar aqui colocar o modo janela apenas. Às vezes acontece conflito. Eu não sei se o Google corrigiu, mas eu já dei aula, tive muitos problemas em apresentar só a janela, só a guia, entende? Porque ele saía, parava de apresentar, enfim. Aí eu não sei se está corrigindo, mas vamos testar 100% agora. Então, eu clico no botão apresentar agora, que existe esse recurso. Vai aparecer uma tela em que você vai escolher essas opções. Eu vou mostrar aqui no outro perfil, tá? Então, vou mostrar somente janela, vou mostrar a janela, deixa eu ver aqui. Vou colocar o modo tela cheia, ele vai mostrar toda a meu computador. Então, vocês devem estar vendo aí começar a ver toda a tela do meu computador. Aí fica essas reproduções aqui infinitas, porque eu estou apresentando tudo. Mas bora lá, eu vou abrir aqui uma outra janela aqui do computador, um outro perfil do Google Chrome. Nesse outro perfil, eu tenho a conta dos professores.
Até uma dica para vocês, deixar um perfil separado. Quem não sabe trabalhar com perfis, dá uma buscada aí de como trabalhar com perfis no Google Chrome, porque ele acrescenta aqui perfis, tá, gente? Para você. Eu tenho vários perfis, que eu trabalho em um monte de coisa, às vezes eu preciso separar o trabalho. Então você vai colocando aqui os perfis e aí ele separa como se fosse um outro navegador, um outro computador também. Então, esse é o perfil dos professores, que vai ficar disponível para os professores. E aí, para começar uma aula, o que é que você faz? Abriu no Gmail, por exemplo, todos sabem chegar aqui, né? Eu acredito. Chegando aqui, vem nos 9 pontinhos aqui na parte superior direita e procura o Google Meet. Clica no Google Meet, você vai estar nessa telinha aqui, que eu acho que a maioria já, pelo menos, viu. Alguns não viram, pela pesquisa que a gente fez, né? Mas, enfim, chegando nessa tela, você tem a opção de tanto entrar numa sala, quanto criar uma nova sala, né? No caso de vocês que vão dar aula, vocês vão criar, tá? Então, esse digite um código aqui é para o aluno, tá? Que código? Quando a gente criar uma sala, o Google cria um código exclusivo para cada sala, cada transmissão. E aí você tem que orientar, caso o aluno tenha dificuldade, dele colocar o código aqui, beleza? Bom, como a gente é professor, a gente vai nova reunião. Aí você tem três opções: criar uma reunião para depois, criar uma reunião agora, instantaneamente, ele já cria, faz tudo, ou agendar. No geral, eu acho melhor a primeira opção, criar uma reunião para depois. Não quer dizer que a gente vai começar amanhã, não. Quer dizer que é o seguinte, ele vai gerar o código e me dá esse código, tá vendo aqui? Então, com esse código, você vai clicar aqui no botão copiar, jogar lá no WhatsApp ou mandar por e-mail para os alunos, porque eles precisam ter acesso ao link, como eu fiz agora com vocês. Eu joguei lá um link, é esse link aqui que é gerado assim. Joguei esse link lá no grupo e todo mundo tem acesso. Notem que ele sempre vai gerar um link assim, ó, gente. meet.google.com/ e um código numérico alfanumérico. Eu não lembro se tem números em alguns, não, mas a maioria é numérico, que é um código emaranhado aqui, embaralhado. Esse códigozinho aqui é o código que você pode digitar aqui também nesse espaço, tá? E às vezes tem aluno esperto e ele sabe, eu mando o código da ligação, da videochamada, ele está falando desse código aqui, tá? Sempre é gerado um código aqui à frente, depois do google.com. Beleza? Copiou o código, jogou para o pessoal, beleza. A aula, cuidado com esse link, senão você vai ter que gerar outro, né? Aí vamos supor, joguei para o pessoal e posso jogar aqui no meu navegador, aqui na barra de endereço, e clicar em Enter. Pronto. Nesse primeiro momento, ele vai mostrar essa tela aqui. Se você tem câmera e microfone funcionando, ele já tenta ligar, que é o caso aqui. Aí você já pode fazer ajustes também. Uma coisa legal, um recurso legal aqui que eu daria de dica para vocês, é esse aqui, ó, que é aplicar efeitos visuais. Para que serve esse efeito visual? Você pode esconder o fundo da tela. Então, se você está numa sala meio bagunçada, às vezes é legal você esconder. E tem recursos também assim de imagem de lugar, né? Então, vou colocar aqui um em que eu estou no espaço. Então, dependendo da aula, é interessante você colocar um fundo, até às vezes para não chamar tanta atenção. Nesse caso aqui, chama mais atenção do que a gente quer, né? Então, nesse caso aqui, não. Eu acho os mais discretos esse aqui, ó, esse desfocar aqui. Tá? Tem um desfocar mais profundo e um desfoque menos profundo e remover o desfoque aqui, tá? Um detalhe, gente, é que isso aqui consome recursos para caramba do computador. Então, um computador lento pode travar. Então, se estiver perto da aula e o seu computador for lento, não arrisque colocar os efeitos, tá bom? Dica aí. Então, voltando para cá, aqui também, ó, nessa parte aqui, áudio e vídeo, você pode modificar a câmera, porque se você tiver uma outra câmera, você também pode redirecionar essa câmera, tá? Não tem que ser a única câmera
perdão, não tem que ser a câmera, por exemplo, do notebook preferencial, você pode colocar outra câmera. Microfones e alto-falantes também tem esse tipo de ajuste, tá? Esse ajuste legal aqui também é que ele dá um enquadramento. Ele tenta colocar você no meio, ele focar aqui, tá? Cancelar ruído é interessante, esse recurso tem aqui, eu não sei se tem na conta gratuita, mas enfim, ele tenta cancelar o ruído no geral, porque sempre é difícil, mesmo você indo para um ambiente, é uma recomendação da gente também, vá para um ambiente mais silencioso da sua casa, mas nem sempre é possível, né? Então deixa ligado o cancelamento de ruído, tá? Aqui ajustar iluminação, ele tenta ajustar a iluminação para a gente ficar mais em foco, né? Bom, esses são os recursos. Aqui você pode visualizar o resultado, como é que tá. Enfim, essa barrinha aqui do lado da minha imagem, ó, mostra se o seu alto-falante, seu microfone está recebendo o som e está conseguindo processar. Se isso aqui está se mexendo como está agora, significa que os alunos podem ouvir, tá? Aí, se você não estiver ouvindo, pode ser outra coisa. Deixa eu fechar aqui. Aí esses ajustes ficam gravados. Eu recomendo começar a aula, pelo menos com o microfone desativado, porque sempre tem um ruído, alguma coisa, às vezes, que pode te deixar em alguma situação embaraçosa, né? Então, é legal já começar com o microfone desativado e a câmera. Eu vou desligar aqui para economizar recursos aqui, tá? Aí você clica aqui, apresentar agora. Esse botão aqui, participar agora, né? Esse botão apresentar é para já começar apresentando a tela. Talvez não seja interessante, né? Você já começar apresentando. Aí é legal participar agora, beleza? Clicou, ele vai abrir essa tela. Nessa tela vamos ver os recursos que a gente tem. Os mais importantes, gente, para a gente aqui. Recurso 1, gravação. Como é que é o recurso da gravação? Ó, ele percebe que eu estou falando, tá vendo esse aviso aqui? E disse que meu microfone está desligado. Então, na ligação, ele percebeu que eu estou falando, está recebendo som e o microfone está desligado. Então, ele tenta te avisar também. O primeiro recurso importante que a gente tem aqui, gente, é a gravação. Ele vai ficar aqui, ó, nesses três pontinhos aqui, tá? Você vem aqui nessa opção aqui, ó, gerenciar gravação. Aqui, ele dá um aviso, ele dá algumas instruções. A gente não vai usar legendas, tá? Porque acredito que isso aqui também consome recursos do computador, pode ficar lento, não sei, nunca usei eu confesso que nunca usei esse recurso. E é só começar a gravar. Clica aqui, ele dá um aviso, e vocês lêem esse aviso, e clica em iniciar ou cancelar, claro. Iniciando, dá um tempo, não começa a falar achando que está gravando, você só começa a falar quando, ó, aparece aqui gravando, tá? E para vocês aparece isso aqui. Pronto, já está gravando a aula. Para encerrar, você vem aqui em parar. Se você fechar isso aqui sem querer, você volta aqui nos três pontinhos, gerenciar a gravação, parar a gravação. Parar a gravação. Coisa importante sobre a gravação. A gravação não fica disponível instantaneamente. Ela vai ser processada pelo Google. Vamos ver isso. Você volta lá no e-mail. Vou voltar aqui no e-mail. Vou atualizar aqui. Note que não chegou nenhum e-mail. Mas o Google vai mandar uma imagem, uma mensagem aqui. Não sei se a gravação, por ter sido curta, não apareceu aqui. Mas ele manda um e-mail para a gente dizendo que a gravação vai ser processada, está sendo processada. Tá? E só depois de um tempo é que ele disponibiliza essa gravação. Tá? Então, o aluno, eu quero a gravação, quero a gravação. Explicar a ele que a gravação não fica disponível instantaneamente. Ela demora um tempo. Eu acho que em 24 horas já fica disponível, tá? Também não é dias, não. 24 horas. E aí, onde é que ela vai ficar, essa gravação? O Google você volta lá aqui no Gmail, nos 9 pontinhos aqui do lado, ela fica guardada no Google Drive. Então, você vai no Google Drive
e ele vai criar aqui uma pasta chamada Google Recordings, acho que é isso. Nessa pasta ele vai colocar a gravação, mas ele também vai mandar um e-mail para a gente aqui, dizendo que a gravação está pronta, e você pode clicar lá, tá? E aí o que a gente tem que fazer? Pegar a gravação e colocar na sala de aula, entende? Para que o aluno tenha disponível, beleza? Então, recapitulando, a gente grava através desse botão, no gerenciamento de gravação, começa a gravar, para parar, ou clica nessa telinha que eu fechei, ou vai aqui e vai em gerenciar a gravação. A gravação não fica disponível instantaneamente, ela vai ser guardada aqui pelo Google depois em até 24 horas, numa pastinha, recordem aqui, e a gente vai disponibilizar no Google Classroom, beleza, gente? Aí, como é que vai fazer isso? Deixa eu ver se eu tenho uma gravação aqui para a gente tentar fazer isso agora, né? Mas antes, deixa eu mostrar logo outro recurso aqui, e aí eu mostro como é que você tem que fazer com a gravação, né? Outro recurso que vocês vão precisar muito é o apresentar agora, que é o que eu usei aqui, ó. Clica nesse botão aqui embaixo, apresentar agora, e aí, veja, ele dá a opção do que você quer compartilhar na sua tela. Se você já tiver com a apresentação de slides aberta, você pode escolher por aqui, tá? Uma janela, ela vai aparecer aqui, ó. Ou você disponibiliza uma janela, que aí você... Que janela é essa? É dos programas que tiverem abertos. Se você tem o Word aberto, então ele vai aparecer aqui. Se você tem o PowerPoint aberto, então vai ter as janelinhas desses programas que você abre. Eu abri aqui o PowerPoint, que aí seria uma apresentação. Tá vendo que ele apareceu lá? Ele pelo menos deveria aparecer, né? E esses bugs aí às vezes dão, e aí não tem muito controle sobre isso, né? É o Google. Mas enfim, na dúvida, não tá aparecendo a janela aqui, tá dando problema, sei lá, vou colocar aqui do lado. Ó, notem que ele tá mostrando a janela ali. Se ele não aparecer, né? Agora apareceu, compartilhar, você só vai, nesse modo janela, só vai compartilhar a janela do programa, tá? Independente do que você fizer no computador, ele não vai ver. Que isso é interessante, às vezes, privacidade, né? Você tem umas fotos ou alguma coisa, um outro material que você não quer que eles vejam, ou a privacidade da sua área de trabalho mesmo. Você compartilha apenas janelas. Enquanto você, às vezes, está botando um vídeo que não é muito legal, às vezes, vídeo é complicado passar pelo Google Meet, porque a internet depende da internet de todo mundo. Aí você pode ir fazendo outra coisa, né? No modo janela. No modo tela cheia, ele mostra todo o computador, tudo que tiver disponível na sua tela vai estar disponível para o aluno. Então, na dúvida, numa emergência, bota no modo tela cheia, porque o que você fizer, o aluno vai ver. Tá bom? Aí você apresentar um slide, não está aparecendo para os alunos, bota no modo tela cheia. Beleza? E o recurso que pode dar mais problema, pelo menos na minha experiência, é esse guia do Chrome. O que é isso? Você, por exemplo, eu só quero mostrar a guia do Gmail. Tá vendo aqui? Eu escolho, clico em compartilhar, e ele só vai mostrar essa guia aqui para os alunos. Independente da quantidade de guias que eu tenho aqui, ó. Ele não vai mostrar. Às vezes dá bronca isso aqui, mas eu não sei se o Google já corrigiu. Eu já tive problemas com isso. Mas é uma possibilidade. O que é mais infalível, como eu disse, é o tela cheia. Nas guias você também tem a opção de compartilhar o áudio aqui embaixo, ó. Ou seja, você quer mostrar um vídeo no YouTube, tem que deixar isso aqui ligado, senão o som não sai lá na tela do aluno, tá? No computador do aluno. Pronto. Basicamente, você tem esses recursos para apresentar a sua aula, né, para trabalhar com os alunos. Outro recurso que é interessante aqui no Google Meet é o bate-papo. Porque os alunos que estão com dificuldade com áudio vão mandar um texto, né? Então, ele tem essa possibilidade do chat aqui, ó. Você clica aqui, ó, nesse balãozinho com coisas escritas aqui, chat com todos, nessa parte inferior direita.
Clica nela, você vai abrir o chat. Então, você também pode dar um boa noite. Às vezes os alunos não estão interagindo, você dá um boa noite, aí você pergunta, todos me ouvindo, todos me escutam? Você manda uma mensagem. Então, o chat ele é interessante, sim, ele é importante, porque algum problema de áudio, né, e vídeo, você manda um chat e a pessoa e o pessoal interage. Às vezes, dúvidas também é bom ficar olhando, porque alguns alunos vão mandar dúvida para não atrapalhar a sua apresentação. Então, já vai mandando dúvidas lá. Você também pode recomendar. Pessoal, vai botando no chat as perguntas. Deixa eu apresentar aqui. Vai jogando no chat, né? E aí aqui você controla. Tem essa opção aqui, ó. Por exemplo, se você não quer que eles interajam e mandem mensagem, você pode desligar isso aqui. A gente não recomenda porque é uma aula, né? O aluno precisa ter um máximo de recursos para interagir, né? Já é uma aula remota. Então, o padrão, deixa aí o padrão, e é esse aqui, é habilitado para eles mandarem mensagem. Para você ver quais alunos estão online, você clica aqui no botãozinho aqui embaixo também, ao lado do chat, esse bonequinho aqui, mostrar todos. Nele você vai ver quem são os alunos que estão, as pessoas que estão nessa aula, né, nessa transmissão. Aqui também você pode interagir para desligar o microfone. Então, nessas contas, você pode desligar o microfone de uma pessoa. Vai ter, com certeza, gente que vai deixar o microfone ligado e, sei lá, está cozinhando, está conversando com gente na casa dela, está assistindo a aula de todo jeito, não sabe operar o microfone às vezes. Então, você, com licença, fulano, você está ouvindo aí vou desligar o seu microfone. Às vezes a pessoa vai para o banheiro, deixa o celular lá na sala e tá um maior barulho. Um cachorro começou é, um cachorro começou a latir, atrapalhando sua aula. Então você vai lá e desliga o microfone, tá? A gente tem esse recurso aqui. Então você vem aqui e desativa o microfone da pessoa. Bom, então acho que basicamente os recursos que a gente tem são esses. Também aqui dá para adicionar uma pessoa diretamente, né? Clica aqui, pede o endereço de e-mail da pessoa e envia o convite, caso essa pessoa não esteja conseguindo de jeito nenhum. Então pede o e-mail dela, coloca o e-mail aqui e começa. Beleza? Sobre a aula gravada, vamos ver, voltar lá o tópico da aula gravada. Deixa eu ver se chegou. Pronto, tá aqui, ó. Então o Google ele demora, percebam que ele demora para interagir sobre essa gravação. Mas chegou, tá vendo aí? Google Meeting, Meet Recordings. Então ele diz aqui, ó, o apelido da gravação foi feito. Esse foi rápido, porque ele normalmente vai avisar para a gente que a gravação está sendo processada. Por que essa foi rápida? Porque eu só deixei alguns minutinhos só na gravação. Mas na gravação de 1 hora, como essa, dessa aula, 40 minutos, 2 horas, ele demora a processar. Então, ele vai enviar primeiro um e-mail dizendo que a aula vai ser processada. Essa gravação vai ser processada. A gente tem que aguardar. E, no geral, é 24 horas. Então, vejam que até 24 horas. E como a aula foi rápida, eu fiz uma gravação rápida, ele interagiu, ele entregou e processou rápido. Então tá aqui a gravação. Aí a gente vai poder clicar aqui para ele abrir no Google Drive, como eu falei a vocês, ou você vai lá no Google Drive, como eu mostrei, e ó, ele criou a pastinha aqui, ó, Meet Recordings. E tá aqui a gravação, tá? Tem uma coisa importante aqui nessa parte da gravação, que pode ser que seja complicado compartilhar isso. A gente precisa compartilhar essa gravação para os alunos terem acesso, tá? Porque se você colocar só o link lá, ele não vai ter acesso, provavelmente. Então, a gente tem que compartilhar aqui com os alunos. Então, é importante que o e-mail dos alunos esteja disponível. Que a gente vai colocar aqui os e-mails para eles poderem acessar essa gravação. E aí, o que a gente faz? Copiar o link, vai lá na sala de aula, eu vou, aí procura aqui nos 9 pontinhos, Google Sala de Aula. Aí ele está perguntando aqui se eu continuo com esse usuário, eu vou continuar. Já criei a turma, tá aqui, ó.
clica na turma em questão que você quer compartilhar aquela aula, vai em atividades, recomende sempre os alunos a não ficar aqui no mural. Eu vou mostrar daqui a pouco como é que é o Google Sala de Aula, mas vai em atividades. Aí, no caso, a gente vai tentar aqui separar aqui por disciplina. Aí você vem criar material. Eu vou mostrar isso com mais detalhes. Link, você vai compartilhar um link, coloca o link e dá o título aqui, aula gravada dia tal, né? Caso aqui 12/7. E clica aqui em postar, mas cuidado. Como vai ter mais de um professor, a gente vai ter temas diferentes, ou seja, matemática, português. Então, escolhe aqui o tema da sua aula, no caso, a sua disciplina, antes de postar. Também é possível a gente agendar. Vou mostrar isso depois, tá? Então, vou cancelar aqui, porque a gente não vai, essa turma aqui, ela é a turma oficial já, né? Veja que ele já tentou gravar. Ele, mesmo que eu não tenha apertado em salvar, postar, fazer nada, ele já gravou como um rascunho. Isso é interessante porque se acabar a energia, você está lá preparando uma aula, não se preocupa. Normalmente o Google salva para você a aula e o que você anexou, né? Ele ainda não foi postada. Para postar, eu tenho que vir aqui e editar. Aí eu vou realmente apagar essa, essa aula aqui, tá? Que é aqui, ó, excluir. Então é interessante para a gente. Beleza, gente? Eu acho que aqui. Deixa eu encerrar aqui, ó. Para encerrar a aula, a transmissão, né? Como vocês viram, a gente vem gerenciar a gravação e manda parar, né? Avisa o pessoal, se despede do pessoal e clica aqui, ó, encerrar, sair da chamada, tá? Não sei se eu falei aqui, esse é o microfone do seu microfone para ligar e desligar. Quando tá vermelho, tá desligado. Quando tá assim, tá ligado. E aqui é a câmera, a sua câmera. Bom, eu vou encerrar a ligação. Aí clica aqui, ó, sair da chamada. E aí, aqui é interessante vocês encerrar a chamada para todos, tá? Porque aí fecha toda aquela comunicação daquela aula, tá? Encerrei, pronto. A aula foi transmitida e foi gravada. Aguardar aquele tempo que eu falei e depois passar o link para os alunos. Beleza, minha gente? Dúvidas dessa parte? Podemos passar então para o Google Sala de Aula. Eu não É, vi o chat de vocês aqui. Pronto, beleza. Vocês não perguntaram nada no chat. Fala aí, som. deixa eu falar bem rapidinho aqui. Isso é uma coisa até interessante. Um aluno aqui está questionando aqui comigo no privado sobre a segunda fase da Sebrasp, que não vai ter aquela parte da aula prática. E o aluno está questionando aqui se a gente vai ter esse formato, né? Que o aluno está querendo vir ao espaço aqui, né? E ser analisado por uma professora de pedagogia, tudo isso, né? Aí eu acho que é uma coisa interessante a gente fazer isso, viu? Porque já começou a procura aqui, viu? Um menino Exato. já, um aluno nosso que passou de aulão, ele já foi classificado aqui, pelo jeito, na Sebrae para a segunda fase. Aí E fica aí, a critério de vocês, fica a critério, né, da coordenação, porque com certeza nem todo, ó, cursos EAD, não, nem todos são 100% online, né? Nesse caso aí, como há essa exceção, né, tem que ter, eles vão ter uma prova prática, né, lá também. Aí eu acho interessante, sim, um encontro presencial, entende? Ser online não quer dizer que é 100%, né? Tem muitos cursos que é 50%, que é 20% online presencial, enfim, tem percentual. Na minha graduação, tinha um percentual de 20 ou 10% de aula online. Então, o curso, a maioria, 80%, se eu não me engano, era presencial, mas tinha 20% de carga horária online. Então, esse curso específico, ele tem que ter.
Eu acho que, na minha opinião, tem que ter esse encontro presencial para você fazer essa avaliação, como se fosse um exercício, né? Uma atividade. Aí fica a critério da coordenação. Dúvida, gente? Vamos embora para o sala de aula? Bora, né? Vocês estão calados, então tá tudo certo, né? Bom, a gente viu que eu cheguei aqui no Google Sala de Aula de uma forma usando um link aqui do próprio Google, né? Então, novamente, quero ir para a sala de aula. Faço o login na conta do Google, dos professores, né? Ou na minha conta pessoal, tá, gente? Essa conta aqui, vocês devem usar para fazer as gravações, no geral. Mas para postar as coisas, postem na conta de vocês, do professor. Vamos entrar no Google Sala de aula. Imagine que você está fazendo login. Eu até recomendaria vocês fazerem o login agora e já interagir aqui. Então, como é que a gente vai para acessar? Acessa o Google, a conta do Google. Vocês estão vendo minha tela? Não, né? Deixa eu voltar aqui a apresentação. Tem que ter cuidado para a gente acabar sem querer não apresentando, né, a tela. Deixa eu botar aqui. Compartilhar. Vocês estão vendo a tela agora, né? Pronto. Então, no modo janela aqui, compartilhamento. Bom, gente, aí eu entrei na conta, no caso, vamos supor, na minha conta pessoal, de professor, a minha própria conta que eu usei para me inscrever numa turma, né? Eu, professor. Então, eu venho aqui nos 9 pontinhos, procuro o Google Sala de Aula, entrei, procuro a turma que eu quero trabalhar, né? Aqui nesse login só tem essa turma, mas cuidado que você pode ter N turmas aí da faculdade, de tudo que você, sua conta pessoal aí, que você tenha usado aqui para a gente trabalhar, esteja envolvido em outros Google Sala de Aula, de outras instituições, vai aparecer aqui. Então, cuidado para não clicar na turma errada. Clica aqui na turma, no caso, que a gente quer. Aqui não tem erro, só tem uma. E a gente é direcionado para essa tela aqui. Essa tela é chamada mural, é onde fica todas as informações do que acontece nessa sala. Então, tanto você pode criar uma mensagem aqui, um aviso, que é aqui esse campo aqui, ó, esse espaço aqui embaixo, quanto atividades que você lançar são jogadas aqui também. Veja que essa aluna aqui que já entrou, ela já jogou uma mensagem no mural. Então, ela veio aqui, está aberto, nessa configuração dessa sala, a gente pode configurar. Ela fez um comentário aqui, ela colocou um aviso aqui, a gente pode comentar, né? Dando uma boa noite para ela. Respondendo aqui. Rinalva, né? Clicou aqui, você pode. Tem alguns recursos básicos de formatação: negrito, itálico, sublinhado, lista de marcadores e esse botão aqui para remover toda a formatação. Clica aqui em postar e eu respondi a aluna. E essa sala aqui já está valendo, tá, gente? Outra coisa que tem aqui, né, nessa área do mural, o mural é como se fosse realmente um quadro de avisos de uma escola, de uma instituição. É onde o aluno pode dar uma olhadinha lá, qual é o horário, a mensagem do professor, enfim. Então, tudo você pode postar assim, você quer avisar para a turma, né? Pessoal, essa noite não vai ter, eu não vou poder dar aula online. Ou então, pessoal, quem acha interessante adiantar a aula, pessoal, a gente pode começar um pouquinho mais cedo, a gente pode começar um pouquinho mais tarde, avisa aqui e espera a turma interagir. Você pode. Outra coisa importante aqui é o código da turma. Toda turma que a gente gera, o Google gera esse código aqui, ó. É alfanumérico, tá vendo? 35E7LTI. Ele vai gerar um código aqui como este. Esse código o aluno pode solicitar, o aluno mais esperto, ele vai dizer, ó, manda o código da sala, então ele está falando disso aqui. Com esse código, semelhante lá ao Google Meet, é o código que identifica a sala. Então, o aluno
ele vai fazer o seguinte, né? Pode ser que ele tenha chegado aqui, ó, eu cliquei aqui em turmas, ele chegou aqui e ele não viu a turma dele. Se ele vir por aqui e se ele foi convidado, a turma está aqui para ele abrir a participação. Vai estar aqui um botão participar, mas às vezes o aluno se enrola, não chega aqui. Se ele chegou aqui, ou aconteceu algum bug, né? Alguma coisa, o e-mail não chegou, enfim. Se ele chegou aqui, não tem turma, a turma dele do curso, ele pode vir aqui no maisinho aqui, na parte superior direita, e clicar aqui em participar da turma. Aí ele coloca o código aqui, ó, aquele código que está aqui, ó. Joga o código aqui e aí ele entra na sala, tá? Deixa eu ver aqui o que acontece. A gente aqui já está, né? Esse usuário aqui já está na turma. Clicou aqui e clica aqui em cima, participar, tá? É importante ele ver qual o login que está aparecendo. Muito importante isso aqui, porque, veja, a maioria vai tentar entrar pelo celular, eu tenho quase certeza. Aí é inferno isso, por quê? No celular, a maioria das pessoas também tem mais de uma conta. Então, o que acontece? Se ele cadastrou, vamos supor, fulano de tal 1980, @gmail.com. Ele mandou esse e-mail para a gente. Essa conta que tá apta a entrar na sala. Aí ele tem lá fulano de tal 1935 também, @hotmail, no celular dele cadastrado. Aí ele vai, quando ele tenta entrar, às vezes, dependendo qual é a conta principal ou a última conta que ele usou mais, fica, vai sair na frente e ele fica tentando entrar e não vai ver a turma. Ou ele não vai conseguir entrar na turma, entende? Então tem que ter muita atenção a avisar os alunos. Pessoal, veja qual é a conta que você está tentando fazer login. Celular vai dar muito problema nesse sentido. Então tem que orientar os meninos, os alunos, só falo menino, os estudantes, que pelo celular sempre dá mais problema. Nesse sentido, assim, o pessoal não entende o que está acontecendo. Então, a recomendação melhor aí pelo computador e abrindo uma aba limpa, enfim. Então, tem que prestar atenção qual o login que está aqui, tá? No caso aqui só tem essa conta, mas uma pessoa pode ter mais de uma conta aqui. Bom, então, essa é a maneira dele entrar na turma, são as maneiras dele chegar na turma, pela conta dele, tá? Então, por exemplo, se você postar uma atividade aqui na aba Atividades, vai aparecer no mural. O mural não é legal para os alunos procurarem as coisas. Então, avisa o aluno, não vá no mural. Ah, professor, cadê a apostila que o senhor postou? Cadê a lista de exercícios? Não vá no mural. Vá em atividades, nessa aba aqui, ó, atividades. Porque aqui a gente vai tentar organizar. Inclusive, vou fazer agora já para adiantar isso aqui para organizar. Veja que não tem nada aqui, a gente pode criar temas para que os conteúdos fiquem organizados. Então, vou começar aqui a criar o tema para matemática. Elton, é matemática e raciocínio lógico a tua Sim, disciplina? isso. Pronto, eu vou criar agora tema matemática e raciocínio. Eita, raciocínio está errado, né? Raciocínio lógico. Pronto, vou adicionar. Ele criou um tema aqui relacionado. E dentro desse tema, a gente vai colocando as atividades, tá? Então, professora Sara, com certeza, é português, né? Deixa eu ver aqui. Então, vou criar o tema português. Aqui, português. Em outras turmas, se você não tiver o seu tema lá, né, da sua disciplina, você vai lá e faz isso, cria um tema, que a gente organiza por temas, português. A gente também poderia colocar o seguinte aqui, ó, Sara do lado, né? No caso de matemática, Elton, para o aluno ver aqui o nome dele, tá? A gente pode abreviar também, porque dependendo da tela do computador ou do celular, esse negócio fica apertado aqui. Aí o Google espreme e não fica completamente aparecendo. Então a gente tem que diminuir o máximo possível, não criar nomes muito grandes. É outra dica também. Anderson
e Ricardo, vocês têm turma nessa, vocês têm disciplina nessa turma? Na de Caruaru, sim, eu estou com legislação e conhecimentos pedagógicos. Pronto, aí vamos criar aqui, ó, o tema legislação. Legislação. Hoje eu tô ruim. Legislação. Não é isso? Criei esse tema. E o outro é conhecimentos pedagógicos, né? Isso, Conhecimento. Pronto. beleza. Aí, Anderson ou Elton, vocês têm algum material que a gente possa já postar? Essa turma tem 3 disciplinas. Quais são, Ragner? Ragner falou que são só 3 disciplinas, né? Enquanto o Ragner responde, português, conhecimentos pedagógicos e redação. Então, não tem matemática e raciocínio lógico, não é isso? Beleza. Então, serve até de exemplo. A gente se enganou, colocou uma informação que não era para colocar, como é que faz? Um tema que foi sem querer, você clica aqui nos 3 pontinhos do lado, excluir ou renomear, né? Você pode reaproveitar esse tema, caso outra disciplina era a correta, né? Então, aqui eu vou excluir. Pronto. Então, matemática e raciocínio lógico não deveria, né? Bom, deixa eu ver aqui. Vamos colocar aqui em conhecimentos pedagógicos. Não, legislação. Anderson, qual um assunto, assim, que a gente poderia, um material que a gente poderia postar aqui em legislação? A Lei Poderia, de Diretrizes e Bases, a LDB de 96. aqui em conhecimento pedagógico ou legislação? Legislação. Beleza. Aí o que é que a gente faz? Ó, vamos criar um material. Vamos supor que Anderson vai jogar um PDF com a lei ou com um resumo. Então ele vem aqui criar. Tudo se resume normalmente, pessoal, a esse botão aqui, criar. Material, olha a diferença, veja, cada um desses botões. Material, o aluno não tem prazos, não tem nada para você interagir com ele. A diferença de material, por exemplo, para atividade, é que material é só para postar conteúdo. Então você vai botar um link, use o link, a criação de material. Você vai postar um vídeo, material. Vai postar um PDF, material. Quando você quer fazer uma atividade em que você quer a interação do aluno, você vai dar prazo para ele, você, você vai disponibilizar um material, por exemplo, redação. A professora de português vai colocar lá um formato, né? Sei lá, um Word, né? Já num formato configurado com 30 linhas, por exemplo, tudo pré-configurado já. Ele só vai preencher e você vai distribuir para cada aluno. Então, você usa atividade, porque aí ele distribui e depende, essa tipo de postagem depende da interação do aluno. Então, a gente cria atividade. No caso aqui, não, ele só quer postar um PDF. Então, eu vou lá criar um material. Fica simples, não tem prazo, não tem nada, para encher o saco do aluno também, para a gente não ficar enchendo o saco do aluno. Então, lei de diretrizes e bases, né? Isso. Aqui é o título. Lei de diretrizes, é assim que se escreve, minha gente. Tá certo. Bases. Pronto. Aí vejam. Quando você abre para. Vocês viram que eu criei material, aí aqui é o título. Isso é importante, é obrigatório, porque é aqui que o aluno vai ver. É isso que ele vai ver logo de cara. Aqui você dá uma descrição que é opcional. Eu recomendo bastante. Sei lá, conforme, por exemplo, conforme combinado, pegue o PDF, pegue o PDF, o material, né? Sei lá, de aula. Aí você clica aqui. Fazendo rápido aqui, gente, para não descobrir por que está saindo errado aqui. O teclado estava sendo pressionado aqui. Bom, aí essa parte aqui
opcional de descrição, você pode dar instruções, ó, clique, faça tal coisa, quero que vocês leiam isso em 5 dias e me mande um feedback, o que é que vocês acharam, aqui você é livre para colocar qualquer informação, tá? Inclusive deixar em branco. Mas eu recomendo que vocês coloquem alguma coisa aqui para orientar o aluno. O que é isso aqui? Pronto. Aí você tem um PDF. O que é que você faz? Fazer upload do PDF ou do seu Google Drive, você pode puxar para cá, tá? Lembra aquelas pastas que estavam lá, o Google Meet e Classroom? Inclusive, você pode puxar aqui as gravações também. Quero postar a gravação da aula. Pode puxar por aqui. Quero puxar um PDF que eu baixei no meu computador. Não está no Google Drive, no meu Google Drive ou no Google Drive do curso. Eu vou aqui, ó, fazer upload, procurar e procuro onde é que está esse material. Beleza? Também posso compartilhar um link. Gente, isso aqui é um link. Esse PDF está disponível lá no site do MEC. Aí você pode botar um link aqui, que é para baixar direto. Você não tem que... É até recomendado, porque não fica ocupando espaço aqui do sistema e de vocês, né? Então, pode recomendar o link, coloca o link aqui e disponibiliza. Não, na verdade, não é um PDF, é uma aula online de um outro professor, um YouTube, um vídeo, clica aqui, coloca um vídeo do YouTube e assim vai. Então, esses recursos aqui estão disponíveis para você postar o material. Nesse criar aqui, você pode criar do zero. Isso aqui é interessante para as atividades. Né? Nessa parte aqui, o aluno é quando você quer realmente disponibilizar alguma coisa que você criou. Então, nesse caso de material, a gente já está tudo criado, então não vejo sentido muito em criar aqui, tá? Aí a parte importante. Aqui, ó, o tema. O tema, cuidado para não postar jogado, certo? Você escolhe aqui o seu tema, tá, gente? Se não tiver, eita, não está aqui matemática, você vem aqui e cria na hora. Mas se já tiver criado, você tem que escolher aqui. No caso é legislação, né, Anderson? Só confirmando. Isso, exatamente. Pronto, aí ele vai postar isso já dentro daquele tema, para não ficar bagunçado, nem cair no tema de outro professor e nem ficar solto, porque também pode ficar solto. Você tem que se ligar aqui no tema. Aqui, ó, nesse todos, os estudantes. Por exemplo, vamos supor que um estudante, esse aqui, por exemplo, é o estudante que eu criei de treinamento, para a gente poder interagir. Vamos supor que você não vai postar para um determinado estudante. Aí você desmarca ele e posta. Isso é interessante em escola, né? Você vai fazer uma atividade recuperativa, um trabalho. Aí não é todos que vão fazer, então você desmarca os estudantes aqui, tá? Nesse caso da gente, não faz sentido a gente mexer nisso. Deixa em todos, porque todos precisam receber. Né? Aqui não é uma escola nem instituição, faculdade nesse sentido, né? Pronto. Tá tudo certo, clica aqui em postar, se você quer postar agora. Se você já está se organizando, já tem seu material, você pode agendar. Aí você diz o dia e a hora que você quer que ele seja postado automaticamente. Então, é interessante isso. Na escola também, para mim, eu acho que é mais interessante em faculdade e escola, né, quando a gente está interagindo com esses alunos, assim. Esse tipo de público ou é agora, ou então você pode salvar isso como rascunho. Vou fazer isso. Porque, eita caramba, eu vou ver ainda onde está o PDF. Eu não achei ele aqui no meu computador, vou baixar de novo. Já pode salvar como rascunho. Viram onde é que apareceu? Aqui, ó. Então, como eu amarrei no tema legislação, ele veio para legislação e fica assim, clarinho, ó. Quando a gente posta, ele fica com a cor do tema. Ou seja, no caso aqui o tema é preto, se eu não me engano. Então, ele fica com essa cor do tema. Se fosse roxo, aí ficaria roxo, um destaque. Quando ele não foi postado, ele fica assim, clarinho. Beleza? Para o aluno, ao contrário, o aluno vê colorido, se não me engano, o que ele já olhou, já fez atividade, e fica assim, clarinho, o que ele não fez. Se eu não me engano, é isso. Mas aí a gente tem que confirmar aqui depois, eu confirmo. Enfim, essa é a maneira de postar material, tá, gente? Tanto link, quanto PDFs, materiais escritos que vocês tenham, vídeos, enfim, aulas,
E, como eu disse, você pode ir fazendo seu rascunho. Por exemplo, você já quer se organizar. Eu vou postar ali diretrizes base, depois eu vou postar aqui os vídeos tal, tal e tal, aí eu já faço aqui o rascunho, e assim vai. Quando você quer fazer uma atividade com os alunos, aí você vem em atividade, você quer a interação deles, você clica em atividade. De novo, você tem o título que é obrigatório, sei lá, exercício LDB, né, Anderson? Isso. Aí você quer ver como é que eles estão, aí é diferente. Aqui eles vão ter que fazer alguma coisa e vai ser interagido. Você vai ter uma interação aqui, tá? De novo, aqui tem o todo, você pode botar para todos os alunos, que aqui no caso da gente vai ser sempre assim. Você pode dar pontuação, no caso da gente não tem nota, né? A gente não vai atribuir notas, é mais para escolas e faculdades. Data de entrega, você pode exigir, ó, pessoal, eu quero que vocês entreguem até tal dia. Isso aqui fica aparecendo um prazo lá para o aluno. Então, se ele não entregar na data, vai aparecer com atraso, entende? Isso é especialmente importante, porque assim, às vezes você quer, por exemplo, professor de redação, ela quer dar um prazo. Se o aluno não entregou, e depois ele, porque eu não recebi. Aí você vem aqui e diz, olha, eu mandei e coloquei prazo, você não cumpriu. Porque às vezes tem aluno que fica querendo empurrar a bronca para o professor. Então, o Google Sala de Aula, ele registra tudo. Se o aluno acessou, se ele entregou com atraso, se ele entregou na data, dentro do período que você pediu, isso fica registrado. Então, se você quer que ele registre uma atividade importante que os alunos normalmente enrolam, faz isso, bota uma data de entrega. Se não, deixa sem data de entrega, né? No caso da gente aqui, a gente não tem muito que exigir, às vezes, do aluno. Tema, de novo, escolhe aqui o tema. Senão, ele vai ficar solto, perdido. Eu vou fazer isso aqui, imagine que você esqueceu, não botou um tema e postou. Eu vou salvar como rascunho, mas imagine que você postou, né? Salvei aqui. Olha o que aconteceu. Ele ficou perdido aqui, tá vendo? Ele não vai para nenhum tema. Não tem problema. Ou você entra nele, edita e troca aqui o tema para ele entrar lá no lugar certo, ou você pode clicar, segurar, arrastar e jogar em cima do tema que você quer. Pronto. Aí está organizado. Beleza? Importante vocês organizarem isso para não ficar um material largado aqui atrapalhando a vida do outro professor, né? Então, se organizem para não atrapalhar o colega. E os alunos também, porque essa bagunça fica disponível para os alunos. Não rascunhos, tá, gente? O rascunho, como está aqui, ó, ele não aparece para o aluno até você postar. Então, não se preocupe se um rascunho estava jogado aqui. A preocupação é só com o outro professor, né? Que essa bagunça vai atrapalhar a vida do outro professor. Então, seja organizado para não atrapalhar outro professor, beleza? Porque cada turma vai ter essa interação assim em comunidade, né? Bom, basicamente, isso é que vocês podem fazer, né? Postar material, links e atividades. Acredito que a professora de português, Sara, ela falou que tem algum conhecimento, então a parte de exercício que eu farei aqui, de a gente lançar um material, como a redação para os alunos fazerem, eu acho que não precisa. Mas qualquer dúvida, gente, eu posso ajudar vocês em breve, ou em outro momento, né? Eu não quero alongar aqui para não ficar muita coisa. Então, vamos embora. A gente viu mural, vocês viram o que é possível fazer aqui no mural, certo? A gente pode dar aqui boas-vindas ao pessoal, criar um texto padrão, né? A coordenação pode fazer isso. A gente viu aqui as atividades, o que acontece aqui, o que pode ser feito aqui, tá, gente? E pessoas, o que é pessoas? Pessoas mostra todas as pessoas envolvidas nessa sala. No caso do professor e da coordenação, a gente vê os professores, todos os professores que estão nessa turma e todos os alunos. Tá aqui, ó, os alunos que estão inscritos e que mandaram os alunos. Somente essa Josi e Rinalva que confirmaram. Por que que eu sei? Que notem que está aqui, ó, convidado, convidado e cinzento, significa que a pessoa não aceitou lá o convite, ela não terminou o processo de aceitação da sala, tá? Então, aqui você pode ver quais são os alunos, seus alunos, tá?
Esse aluno estudante aqui é um aluno de teste, eu vou tirar em breve para ele não ficar aqui atrapalhando a vida de vocês, tá? Então ignorem esse daqui, que é só um teste. Aí eu ver se está funcionando as coisas. E aqui estão os professores, tá? Caso algum aluno chegue depois e você possa colaborar, e a gente não tenha condição de adicionar o aluno, ele realmente é um aluno que faz Eu me parte, adicionou na tua sala. pois não, Toda vez que tu me adicionasse nessa sala, não me adicione não, deixe você e Diana e Ragnar. Eu não quero fazer parte disso aí não, eu só quero montar a turma. mas tu precisa É para poder verdade, eu não acompanhar. quero não. Mas tudo bem. Aí o professor não quer, né? Tá certo. Aí a gente vem aqui, ó, 3 pontinhos, remover o professor, tá? Ou o aluno, é a mesma ideia para o aluno. O aluno desistiu, a gente vem aqui nos 3 pontinhos e remove. No caso do convite, a gente tem que clicar aqui e vir aqui em ações e remover, porque isso aqui é um convite, ele não aceitou ainda. No caso, uma pessoa que aceitou, tanto pode fazer aqui, né? Quanto posso clicar aqui nos 3 pontinhos também, tá? Bom, então aqui estão os professores, podem ser adicionados por esse botão para convidar um professor, e os alunos aqui embaixo. Cuidado, gente, não adicionar aluno aqui em professor, senão o aluno pode fazer um estrago aí, né? Porque o professor, ele é como se fosse um administrador, ele pode tudo aqui. Inclusive, os professores podem apagar ou criar coisas no espaço do outro, tá? Então, todos os professores aqui podem apagar o conteúdo de outro professor. Então, tem que ter muito cuidado na hora que for interagir, para você não apagar o conteúdo de outro professor, tá? Então, o aluno não pode mexer nas coisas, ele só pode comentar, interagir nas áreas reservadas para ele, tá? Beleza? Aqui é o espaço notas. Esse espaço notas, novamente, ele é interessante para escolas, faculdades, porque a gente pode fazer com que o Google Sala de Aula dê as notas para a gente. A gente pode criar aqui todas as atividades e ele vai calcular nota, ele exibe as notas, a situação do aluno, tudo pode ser feito aqui, de forma automática, configurando. Mas não é o caso da gente, a gente não vai usar isso. Beleza, minha gente? Deixa eu ver mais. É isso, né? A parte do Google Sala de Aula. Dúvidas, minha gente? Alguma coisa que eu não mencionei aqui interessante que vocês poderiam falar? Só Anderson uma disse que tá tudo questão, certo. Valfrido, nesse contexto de criação de material, né? Certo. Cada professor vai ficar específico, né, de criar o seu, ou todo mundo vai ter acesso a essa página para criar e vai ter que organizar propriamente a sua pasta, a sua sala. Como é esse Isso. movimento? Exato, olha. Essa imagem que você está vendo aqui, todos veem a mesma coisa. Essa janela, toda a interação, é tudo compartilhado, tá? Então, se eu venho aqui em atividades, eu sou professor de português, eu faço isso aqui, ó, excluir, eu vou excluir. Então, todos os professores que estão aqui têm poder de apagar, modificar o material de tudo que está aqui, certo? Então, tem que ter esse cuidado. Então, sua pergunta é pertinente nesse sentido. Não tem que ter cuidado. Lembra que eu disse, vamos criar uma atividade, um material. Cuidado para vir aqui no tema e já colocar o tema que é seu, né? Beleza? Porque aí, se você não tiver esse cuidado, você vai criar um material do outro. Mas não tem problema. Vamos supor, vou criar aqui um material, vídeo aula, né? Vídeos. Aí eu não botei tema, eu botei um tema, aí botei errado. Eu não sou de português. Aí salvei lá ou postei, né? Foi para português. Eita, esses vídeos aqui não são de português. Não tem problema. Clica lá nele, ó, segura, arrasta e solta no seu. Caso você seja de legislação, né? Também pode vir aqui novamente editar e trocar o tema aqui, ó. Tá aberto para a gente fazer isso, tá? A professora de português percebeu, eita, esses vídeos aqui não são meu não, isso aqui é de Anderson. Ele deve ter colocado sem querer. Ela pode vir aqui, trocar aqui para legislação. Ela mesma pode fazer isso, entende?
E aí, ó, modificou, veio para o lugarzinho certo. Então, Vou interromper. Tivemos 5 alunos aprovados para a segunda fase de Recife. Acabaram de falar comigo aqui. ó, que massa, parabéns a Foi todos. isso. Teve dois aí, teve 2 de alunos e os 3 aqui estavam estudando com a gente. Foi. Olha que legal, velho. Ótimo, né? Excelente notícia. Deixa eu ver aqui as perguntas de vocês. Isso, Anderson só falou exatamente. Ok, Anderson. Bom, gente, então, essa parte do Google Sala de Aula, basicamente é essa. Pode haver dúvidas? Pode haver outras dúvidas que talvez vocês vão vendo à medida que vocês vão criando o material e postando o material de vocês. Só para fechar aqui, vou voltar aqui no mural. Onde é que eu encontro uma outra turma? Eu estou aqui na turma de Caruaru, mas tem uma turma de Jaboatão online. Onde é que ela vai aparecer? Ela vem aqui, ó, nessas 3 barrinhas aqui no canto superior esquerdo. Aqui vai aparecer todas as turmas que você está envolvido, beleza? Ela passa aqui, ó, cursos. Ela vai ficar aqui, tá? Também fica aqui, ó, matérias para corrigir. Se você colocou uma atividade que o aluno precisa dar um feedback, ele vai ficando aqui também. Turmas arquivadas são as turmas em que, por exemplo, terminou esse curso, a gente vai arquivar aqui. Então, ela vai ficar arquivada aqui. Se você participa de alguma turma, você criou uma turma e essa turma você não quer mais que as pessoas interajam, que elas comentem, que fique congelado. Pare de haver atividade nessa turma. É interessante isso. Às vezes o aluno fica lá enchendo o saco, um aluno, sei lá, um aluno realmente que não tem juízo. E você quer interromper isso, parar. Então você arquiva a turma, né? Clicando aqui, ó. Aqui é no Google Sala de Aula, a tela inicial. Clica nos 3 pontinhos ao lado da turma e clica aqui em arquivar. Então ela vai ser arquivada, ela sai, para de aparecer nas telas principais dos alunos e vem para turmas arquivadas. Já aconteceu de eu chegar na instituição, me logar e não ver mais minha turma. O que foi que aconteceu? Um professor ou o coordenador, sem querer, arquivou minha turma. E aí eu tive que ir lá procurar. Então, se sumir a turma daqui, dá uma procurada primeiro aqui em arquivar, porque algum professor, sem querer, pode arquivar a turma, tá? E ela para de funcionar, vamos dizer assim, ela congela e sai da lista das turmas abertas. Beleza, minha gente? Então, essa parte de Google Sala de Aula tá ok, gente? Sei que pode surgir dúvidas, mas por causa da hora, já são 8h20, para a gente já vai 1 hora de interação, pelo menos. Tranquilo? Vamos para o formulários. Formulários, se alguém quiser, tá tudo tranquilo, né? Ragnar disse ok, Anderson também. Formulários. O Google Formulários é legal para a gente interagir com os alunos de forma mais automatizada. Então, acho que o benefício principal do formulários, claro, é um formulário, né? Para que serve um formulário? É para coletar dados das pessoas, né, e fazer alguma coisa com esses dados, né? E o Google Formulário, ele automatiza isso, né? Então, ele é um formulário que você pode criar do jeito que você quiser, né? Assim, com as perguntas que você quiser, tá tudo aberto. E você pode receber as respostas também de formas distintas. Pode ser de múltipla escolha, pode ser para marcar um xizinho em mais de uma opção, né, caixinha de seleção, pode ser uma resposta subjetiva, ou seja, aberta, resposta curta, longa. Então, o Google Formulário serve para isso. Vamos ver como é que a gente faz para criar um Google Formulário e como ele pode ajudar a gente, né? Primeiro, como é que ele pode ajudar eu, professor, dando aula na minha disciplina? Gente, ele pode funcionar, eu vou entrar na turma aqui, tá? Veja, eu posso tanto acessar um formulário indo no Google Sala de Aula, tem várias maneiras, mas duas delas eu vou mostrar, pelo menos. Entrando na própria sala de aula, nas atividades e criando uma atividade, tá? Posso fazer assim. Também um material também. Enfim. Outra maneira de você acessar o formulário, mas é mais complicado,
porque você tem que saber colocar o formulário lá na atividade. Enfim, se você vai postar na turma, melhor fazer esse passo a passo que eu estou dizendo aqui. Outras maneiras existem, mas ela vai exigir mais passo a passo, né? Mais passos. Então, eu vou mostrar essa maneira, e se vocês tiverem interesse, eu mostro outra. Então, como é que eu faço para criar um formulário para jogar na minha turma? Então, a melhor maneira, eu acho, é vindo aqui nas atividades, lembrando a vocês, mande os alunos olhar em atividades. Que o aluno vai chegar aqui, eu não estou vendo não, professor, porque vai ter um monte de postagem aqui, ó. Os professores vão interagir com seus materiais e vai ficar muita coisa aqui na frente. Então, aluno, vai em atividades, não vai em mural, saia do mural, vai em atividades. É lá que está organizado o material, beleza? Aí você vai criar um formulário. Você quer fazer um exercício, uma atividade. Professor de matemática, todos os professores podem se beneficiar disso. Português, inclusive com questões subjetivas ou objetivas também. Você vê como é que os alunos estão. Um simulado, você pode criar o seu próprio simulado. Gente, eu vou criar um simuladozinho com 5 questões para ver como é que vocês estão nesse assunto aqui. A gente pode fazer isso. Como é que faz? Criar atividades. Eu vou fazer como uma atividade, porque eu posso botar prazo, eu posso trancar se eu quiser depois para o aluno não enviar mais informações. E ele tem mais essas opções aqui. Posso dar nota também para ele, se ele quiser. Ó, professor, coloca uma pontuação para a gente. Pode colocar aqui através dessa opção aqui, pontos. Né? No caso aqui, eu vou colocar sem nota. Coloco uma data de um prazo. Vou colocar para, por exemplo, amanhã. E digo a hora, certo? Tema importante. Vou fazer aqui de legislação. Pronto. Então, se liga nisso. Preenche logo esse lado aqui, tá? Abrir uma atividade, abrir um material. Vem logo para esse lado, para não esquecer. Eu estou dizendo isso porque eu esqueço. Então, eu tenho que fazer isso com o meu exercício de memória, vir para esse lado aqui primeiro, para depois fazer aqui desse lado, tá? Aí você quer, sei lá, simulado. Vamos criar um simulado. Esse é um exemplo do que o formulário pode fazer por nós, tá? Você pode criar um formulário para outras coisas, coletar dados dos alunos, né, informações, enfim. E aí você explica aqui, simulado sobre o assunto tal. 5 questões. Aqui você pode destacar alguma coisa com formatação. Você tem formatação aqui, simulado e tal. Primeiro simulado, você pode dizer assim, né? Você pode escrever aqui. Aí o que acontece? A gente vai usar um formulário. Então eu vou em criação, aqui, ó, criar. Eu podia criar uma planilha, podia criar uma apresentação de slide, podia criar um documento do Google Documentos e desenhos também. Mas no caso aqui a gente vai criar o Google Formulários, que é o Forms também conhecido. Ele vai criar e já vai abrir uma outra aba, notaram aí, entrando no formulário para a gente fazer a construção desse formulário, tá? Bom, aí aqui ele está perguntando se eu quero fazer um tour. Não. Pode dizer não. Pronto. Essa é a cara da tela principal do formulário. Ele sempre entra aqui em perguntas. É aqui que você vai criar o seu formulário, tá? Então, vamos lá. Aqui o título. Primeiro simulado sei lá, LDB. Primeiro simulado de LDB. Aí você pode botar assunto, o que você quiser aqui. E eu estou dando um exemplo. Aqui você pode botar uma descrição de como esse simulado vai ser. Aqui em cima é importante, nessa parte superior esquerda da tela, é interessante vocês colocarem um nome, porque isso aqui é o nome, é como se fosse o nome do arquivo no computador de vocês, só que ele fica gravado no Google Drive. O Google Drive é como se fosse o HD, né, da gente, a memória de armazenamento. Então, aqui é importante você colocar um nome, gente. Inclusive, se você vai ter a mesma disciplina várias vezes, é bom até botar assim, ó, 2023.1, para que você lembre que essa daí
foi aquele primeiro simulado, as perguntas estão desatualizadas, então não vou usar esse, porque você pode reaproveitar esses simulados, esses formulários no futuro também. Aí, vejam só, você pode criar sessões, tá? Você pode criar perguntas separadas por sessões, por espaços. E esses espaços podem ser apresentados aos poucos ou de uma vez só. Tá? Então, nesse primeiro contato aqui, vou mostrar o seguinte, ó, os botões adicionar pergunta. Ele, por padrão, já coloca uma pergunta aqui embaixo, que é essa parte, essa caixinha toda em branco aqui embaixo. E essa parte aqui colorida, ela é a sessão. Tá? Então, só tem uma sessão e uma pergunta. Tá? Eu vou botar aqui pergunta 1. Aí aqui, ó, você tem as opções do tipo de pergunta. Múltipla escolha, caixa de seleção, onde a pessoa pode marcar mais de um. Lista suspensa, então você vai criando uma lista aqui de opções e ela vai aparecer como uma lista dessa aqui, ó. Múltipla escolha em grade, tem várias opções aqui que vocês podem escolher, né? Múltipla escolha é como em provas, eu acho que o melhor é múltipla escolha para simulados, né? Porque simula as provas, né? Que a gente normalmente tem. Pronto, então, resposta 1, resposta 2, resposta 3, e assim vai. Valfrido, eu não consigo, o texto que eu tenho tem fórmulas complexas, é um texto que tem uma fórmula difícil de digitar aqui, ou um gráfico, alguma coisa. Como é que eu posso colocar uma imagem aí, aliás, uma fórmula muito difícil? Esse campo aqui ele é bem limitado, ele realmente não dá para você fazer muita coisa. Se você for colocar uma equação de segundo grau, de terceiro grau, por exemplo, na parte matemática, vai ficar complicado porque ele não tem exponenciação, um campo para colocar as equações, não dá para fazer isso fácil. Nem no Word é fácil, né? Imagina aqui. Aí qual é a recomendação? Você cria lá no Word, ou em outro editor de texto que você tenha familiaridade, ou você tira um print lá de uma questão de um livro, de algum lugar que você quer colocar, formata ela todinha, corta, recorta direitinho, deixa só a pergunta, né, em formato de imagem, salva, e você clica aqui nesse botão aqui, ó, inserir imagem. Aí procura a imagem no computador, clica aqui, e ela vai ser carregada para cá, e você deixa isso aqui em branco. Porque aí é interessante isso para o professor de história, professor de geografia, de português também. Às vezes tem um textão que você quer colocar, e a pergunta é simples, sei lá, de acordo com o texto, né? Aí você bota o textão lá. Então não precisa digitar o texto aqui, ou colocar somente a pergunta completa nessa caixa, nessa imagem aqui. Né? Você bota aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar uma imagem. Vamos supor aqui esse panfleto aqui do curso. Então ele carregou, tá vendo? Então aqui poderia ser uma pergunta completa, né? Com tudo que você queria falar na pergunta, coloca aqui e pronto. Isso aqui já vai ser a pergunta, coloca as alternativas que você quer que o aluno responda. Pronto, tá aqui a pergunta, né? Você pode dimensionar, não sei, acho que ele tá aqui. Você pode alinhar o centro, se você quiser, que fique mais no centro da tela, à direita. Você pode alterar a imagem, trocar por outra, aqui no botãozinho na parte superior esquerda da imagem. Você pode também remover e colocar uma legenda, né? E em figuras é bom você colocar uma legenda. Se não for a pergunta completa. Vou remover aqui, tá, gente? E aí vou dizer que a pergunta 1 aqui é o texto que você colocaria para a sua pergunta. Bom, aqui embaixo você disse se ela é obrigatória ou não. Isso é importante se você quer obrigar o aluno a responder. Né? Dependendo do questionário, é interessante que seja obrigatória, tá? Vou criar outra pergunta. Clica aqui, ó, no mais, adicionar pergunta. Então, abaixo da primeira pergunta, ele cria outra. Pergunta 2.
Coloquei as opções aqui. Ele detecta também, gente, se você tentar colocar aqui, por exemplo, ó, opção, você escrever a mesma resposta, ele detecta aqui, ó. Tá vendo aqui a exclamação vermelha? E aí, se você for tentar sair daqui, por exemplo, ó, ele vai lá e troca para você. Aí, aqui ele trocou para a opção 5, foi massa, mas se você tiver um textão aí que você colocou, e você vai repetir esse textão só mudando alguma coisinha, cuidado que ele vai apagar o outro. Então, é bom já trazer as alternativas aqui prontas. Bom, fiz 2 perguntas, né, só para a gente ver aqui como é que fica. E vou dar uma visualizada como é que esse formulário está aparecendo para os alunos. Como é que faz isso? Aqui na parte superior, tem esse botão aqui, um olhinho, visualizar. Clica nele, e aí, isso aqui é que vai aparecer para o aluno. Então, tá feio, não era assim que você queria? Volta lá, ó, na outra aba, e modifica, porque é isso aqui que vai aparecer para o aluno, tá bom? Esse botão aqui embaixo, ó, editar este formulário, só aparece para o dono do formulário, no caso a gente aqui que está fazendo, ou seja, o professor. Não aparece para o aluno, tá? Para o aluno só vai aparecer o restante. Esse botão aqui, ó, aproveitando esses botõezinhos aqui, esse botão aqui é personalizar o tema. Isso, nesse botão você consegue modificar a cor, você consegue colocar o logo do curso, por exemplo, né? Então vamos clicar nele e ver o que acontece. Então ele abre essa aba aqui à direita, essas opções, e você pode trocar o estilo das letras, né? A fonte, do cabeçalho da sua pergunta, enfim, o tamanho, se você quer que ela fique maior, menor, então você interage aqui por esse editor aqui de texto, de temas, tá? Tipo de fonte, deixa eu trocar aqui para vocês verem. Ó. Aqui eu coloquei uma fonte Lobster, aí trocou aqui, tá vendo? Então aqui, nas perguntas aqui, ó, se eu quero outra fonte, então ele fica aqui nas perguntas só, tá vendo? Todas as perguntas ficam num estilo só. E no texto, deixa eu ver esse texto aqui. É o texto das respostas, né? Aí, então aqui, cabeçalho, que é essa parte superior, perguntas, que é essa parte aqui da pergunta, da caixa de pergunta, e texto é a parte das respostas. Você pode trocar aqui, tá, gente? Bom, e nessa parte aqui do cabeçalho, você pode colocar uma imagem para aparecer aqui. Vamos ver como é que estava antes. Aqui está o antes. Agora eu vou colocar um cabeçalho com uma imagem aqui, tá? Então eu escolho a imagem. Você pode colocar essa imagem que já vem aqui, ó, disponibilizada pelo próprio Google. Vou colocar aqui uma para vocês verem, inserir. Tem os temas lá, então, dependendo do tema, ele coloca a imagem que você quiser. E aí o que acontece? Notem que ele mexeu nas cores. Antes aqui estava roxo, ele já tentou aproximar a cor do formulário da cor da imagem, ou seja, já tentou modificar o tema. Veja como estava antes, eu vou agora atualizar a página e o depois. Aí agora ele já carregou a imagem e trocou as cores, tá? Você não gostou das cores, vem aqui embaixo e troca as cores. Ó. Vou colocar mais escuro. Não, eu quero que fique vermelho. Coloca vermelho, clicando aqui, adicionar, fica vermelho. Então você comanda. O fundo aqui, ó, tá um rosa. Você não quer esse rosa aí. Quero um mais escuro, ou então um branco. Tá aqui. Ele não dá muita opção não de troca não, tá? A imagem ficou ruim. Clica aqui de novo na imagem. Troca. Tem mais a ver com viagem. Então, ele tem aqui alguns temas. Não, nenhuma dessas imagens satisfaz o que eu preciso. Vem aqui em fazer upload, procurar uma imagem no seu computador, tem que já estar no seu computador, e você adicionar. Eu vou colocar essa imagem aqui para ver se presta. Ela tem que ter um formato, tá, gente? Vejam, ela tem que ser um retângulo para poder aparecer. Se ela não tiver no formato, você vai ter dificuldade, tá vendo? Ele não deixa a gente mexer muito.
Então, eu vou colocar assim, porque a minha imagem é um retângulo que está muito maior do que o retângulo básico aqui, que é uma espécie de banner. Então, tem que se ligar nisso, a imagem tem que estar padronizada. Troquei a imagem, espero ele carregar. Ele já tentou, ó, adaptar, tá vendo agora que ele carregou em laranja aqui, para mim. Ele já tentou adaptar, vamos ver como é que fica. Vou dar um F5 aqui, vou mandar atualizar a página. E pronto, ele carregou o meu novo formulário, do jeito que eu queria. Então, essa parte básica aqui do tema é simples, eu acho que muitos programas que vocês já usam é semelhante a trocar cor, fundo, letra, tá? Não tem muita opção não, tá, gente? Então, não dá para trocar a cor da letra, dá para trocar o tamanho e o tipo de letra, tá? Bom, criado o formulário, esse é o modo bem básico, tá, gente? De criação do formulário. Vou fechar aqui o tema. A gente pode ver as respostas, configurações, mas antes disso, tem esses botões aqui em cima. Desfazer. Você fez uma coisa errada, vem aqui, ó, gente. Não se desespera. Desfazer. Eita, realmente era para fazer. Você se enganou. Clique em refazer aqui. Botões básicos da maioria dos programas, né? Desfazer e refazer. Tá? Este botão enviar, ele é para interagir com outras pessoas. Por exemplo, dois professores resolveram se ajudar, professor de geografia e história. Eles vão criar um formulário para os alunos que vai ser interessante para os dois. Então, você pode mandar aqui por e-mail para o professor, né, ou mandar o link para ele aqui. E aí ele pode trabalhar junto com você aqui nesse formulário. Tá? Isso é bem interessante, porque, por exemplo, o coordenador pode trabalhar com um professor específico, uma equipe de professores, como eu falei. Né? Então, esse enviar serve para isso. Não é para enviar para os alunos, necessariamente. Né? Você pode enviar para os alunos? Pode, o link. Né? Nesse botão aqui, 3 pontinhos, você tem opções de fazer uma cópia desse formulário. Você gostou muito, você quer fazer um novo, mas fazer umas modificações. Cria aqui, faz uma cópia, ele vai abrir uma cópia. Não gostou, não quer mais esse formulário, mover para a lixeira. Gerar o link de preenchimento. É um link para mandar para o povo. Adicionar colaboradores, como eu falei aqui, ó. Também tem opção. Você pode imprimir esse formulário. Essa parte aqui, complementos e editor de escrito, tem uma parte mais avançada que é interessante a gente aprender, mas não nesse momento, não dá tempo. Mas, por exemplo, instalar complementos, você pode colocar um complemento aqui para ele automaticamente fechar esse formulário, para ele não receber mais resposta, porque não tem essa opção nativa do Google, tá? E vocês vão entender agora do que eu estou falando. Quando você vem aqui na aba Respostas, aqui você vai receber as respostas dos alunos, certo? Quando o aluno preenche o formulário e envia, ele vai vir para cá. E aí, esse aceitando respostas aqui, se ele tiver ativado, enquanto tiver ativado, o aluno vai mandar a resposta. Então, se você está fazendo uma atividade na escola valendo ponto, e você quer fechar um horário ou um dia, então você tem que desligar isso aqui quando acabar o prazo, né? Se o prazo é até amanhã, e amanhã você já tem que desligar isso, você tem que vir manualmente fazer isso. Com aquele complemento que a gente pode instalar, um possível complemento, ele automaticamente vir aqui e desligar isso para você, para não aceitar mais respostas. Tá? Então, essa é uma opção. Vai aparecer o seguinte aqui, deixa eu ver se eu tenho um formulário aberto aqui. Eu não tenho um formulário aqui aberto. Porque eu poderia mostrar a vocês aqui o que aparece aqui. Então, eu mesmo posso responder. Vocês podem testar respondendo. Eu vou responder aqui. Eu lembrei disso. Enviar. Então, respondi as perguntas e vou enviar. Ele vai aparecer aqui, sua resposta foi registrada. A gente pode trocar essa mensagem, você pode dizer outra coisa que você quiser, é livre, mas o padrão é aparecer isso aqui. Você também pode trancar para que o aluno só envie uma resposta. Isso é especialmente interessante em provas, né? No caso simulado, também.
Então, a gente pode desativar isso aqui para o aluno responder apenas uma vez, senão ele vai ficar respondendo, eita, lembrei do negócio, vai lá e responde de novo. E isso pode tornar a sua vida um saco. Bom, aí chegou, tá vendo? Eu respondi lá, apareceu aqui, ó. Não tinha isso enquanto não tinha respostas. Aí tem 3 opções aqui, tem 3 abas: resumo, pergunta e individual. Vamos lá para resumo. Resumo, ele resume das perguntas que você criou, no caso aqui eu tenho 2, ele mostra o percentual de respostas que foram dadas. Deixa eu ver se eu consigo mandar outra aqui. E ele vai acumular. Pronto, ele vai acumulando, tá vendo? A mesma pessoa pode responder 2 vezes. Então, cuidado com isso aqui ativado, porque um aluno pode mandar mais de uma vez, e isso pode tornar a sua vida um saco. Então, ele vai mostrando aqui as estatísticas, tá? Então, os alunos, a maioria respondeu, 50% respondeu a resposta 2 e 50% respondeu a resposta 1. Isso é legal para você ver como é que os alunos estão e quais as respostas que eles estão dando, quais respostas eles não estão indo, né? E aqui é a mesma coisa. Então, para cada resposta, ele vai dando uma estatística em formato de pizza aqui. Pergunta. Então, ele vai mostrar aqui as respostas nas perguntas. Quais foram as respostas? Na pergunta 1, ele mostra aqui, né? Na pergunta 2, quais respostas foram mais clicadas aqui, ó? Foram as clicadas, né? Na pergunta 2 foi a clicada na 1 e na 3. Na pergunta 1 foi clicado na 1 e na 2, como eu fiz. Então, você pode ver o resumo do simulado por perguntas. Individual. Você vem aqui e ele vai mostrar aqui individualmente, como aqui só tem acho que tem uma pessoa. Se fosse mais amarradinho, como eu mostro a vocês aqui, que é possível fazer, ele vai mostrar por e-mail, né? Cada e-mail, ele vai mostrar aqui uma lista das pessoas. E aí você pode individualmente vendo como determinada pessoa respondeu, tá? Aqui a pessoa 1 foi aquele primeiro momento que eu respondi, e aqui a pessoa 2 respondi assim e assim, desse jeito. Então, no individual você vê individualmente cada aluno, beleza? E em configurações, a gente faz as configurações que eu estava dizendo. Se você quer atribuir nota, você tem que marcar isso aqui, ó, criar teste, tá? Para que ele dê nota, para que você possa dar um feedback automático, inclusive, se você quiser, ao aluno, né? Aqui em respostas, você pode pedir para coletar o e-mail ou não, o endereço de e-mail. Na entrada, assim que ele vai ter que fazer login, nesse aqui, ó, verificado, ele precisa fazer login, você pode exigir que ele faça um login no Google. Entrada, ele vai digitar manualmente, vai estar lá o campo, ele tem que digitar o e-mail, porque você está exigindo, é até bom às vezes para o aluno você identificar bem o aluno. É interessante sempre fazer uma pergunta assim, dependendo do estabelecimento que você está, o nome completo, pedir ao pessoal, nome completo, entendeu? E botar aqui, ó, resposta curta, porque tem cada e-mail que vocês vão ver que é uma brincadeira. Vocês devem conhecer algumas situações assim. Tchutchuca 2008. Onde diabo é que eu vou saber quem é Tchutchuca 2008? Um e-mail desse, @hotmail.com. Então, bota essa pergunta como uma exigência aqui, como obrigatória, nome completo, tá? Muito embora o aluno não sabe, mas ele pode escrever qualquer coisa aí. A gente não tem como exigir que ele coloque o nome certo, sabe? Só se a gente já tiver uma lista prévia e colocar aqui como uma lista, né? Uma lista suspensa. A gente tem que ter o nome de todos os alunos, colocar aqui, ele vai lá e escolhe o nome dele. Não tem como errar. Não tem como ele escrever outra coisa diferente. Mas aqui em resposta curta, esse texto é livre, né? Voltando em configurações, então, permitir a edição de respostas. Isso aqui é o seguinte, se a gente limitar uma resposta, que é essa opção aqui, ó, limitar uma resposta só, ele não pode fazer aquilo que eu fiz lá, que é mandar mais de uma resposta. Deixa eu ver aqui, ó. O que, que ele vai dizer quando eu fizer quando eu responder uma vez? Ele vai dizer que eu já respondi na próxima. Ó, não apareceu mais a opção
de eu responder de novo. E se eu tentar entrar de novo, ele vai dizer aqui, ó, você já respondeu. Tá? Então, isso é interessante para provas e simulados, para ele não tentar fazer muitas vezes a mesma coisa. Então, para fazer isso, tem que habilitar isso aqui, ó, limitar a uma resposta, tá? Tem que estar habilitado. Outra coisa que eu acho interessante em provas é não deixar isso aqui habilitado, ou seja, permitir a edição das respostas, porque o aluno se arrepende, vai lá, ele pode alterar a prova. Então, isso não é legal, se você está fazendo uma prova, tá? Se for um exercício, deixa livre, né? Mas se for uma coisa que você quer realmente ver se o aluno está interagindo certamente, certo, aí não é legal deixar isso habilitado. Como é que é a apresentação do formulário? Você pode colocar aqui uma barra de progresso, se tiver muitas perguntas, aí o aluno vai ter noção de quanto tem ainda para ele responder. Você pode colocar aqui, embaralhar a ordem das perguntas. Isso é especial para provas. É bem legal, porque o aluno que vai interagir, dependendo da prova que ele vai fazer, é interessante se embaralhar as perguntas para evitar ou diminuir a chance dele filar, né? Dele colar. Aqui é aquela mensagem, lembra? Sua resposta foi registrada, você pode editar aqui, ó. Então você pode botar, obrigado por sua resposta. Colocar o texto que você quiser. Aguarde a questão, a correção, né? Salva, pronto. Aí, ele, ao invés de colocar aquela pergunta padrão lá, aquela resposta padrão, ele vai colocar isso aqui. O texto que você quiser. Aqui, resumo dos resultados. Você pode compartilhar detalhes do resultado para os alunos, tá? Restrições. Você pode desativar o salvamento automático. Deixe isso aqui desligado do jeito que está, porque isso aqui significa que o aluno deu uma queda de energia, desligou o computador dele, ou ele sem querer fechou, aconteceu alguma coisa, o formulário está lá preenchido, ele não perde aquilo que ele já fez, ele grava, tá? Como está naquele momento. Então, deixe isso aqui desativado. Caso você queira que não salve, então o aluno saiu, ele tem que começar de novo, você habilita isso aqui. Tem umas configurações aqui, coletar endereço de e-mail por padrão, você pode escolher isso aqui, né? Como lá em cima também. Você pode tornar todas as perguntas obrigatórias. Isso é legal para provas também. Então, habilita isso aqui, porque aí você não precisa ficar apertando esse botãozinho aqui, ó, obrigatória. Todas já vão automaticamente ficar ligadas aqui, ó. E à medida que você cria novas perguntas, ó, aqui, pergunta 3, ele já habilita aqui, ó, obrigatório, para o cara responder, ele tem que responder. Coloquei aqui 4. Beleza? Então, é basicamente isso aqui, a configuração, as configurações de formulários. Se você criar teste, ele abre outras opções aqui, né? E uma delas é isso aqui, ó. Perguntas erradas. Se tiver habilitado aqui, ele já manda para o aluno, ele já vê o que ele errou. Em provas, nem sempre isso é legal, porque o aluno pode passar essa informação para o outro aluno que ainda vai responder. No caso de escolas e faculdade. Então, isso pode incentivar a fila, né? Pode aumentar, colaborar com a fila. Respostas corretas também. Se você não quer que apareça logo, você quer que fique oculto, você dê uma olhadinha primeiro na prova, deixa essas coisas aqui, ó, valores, respostas corretas e erradas, desligados para que o aluno não saiba ainda até você olhar, entende? E ele não interaja com outros alunos, né? Aqui, pontuação padrão das perguntas. Se você quer dar notas, você pode criar aqui um padrão, por exemplo, cada pergunta ele automaticamente já tenta atribuir um ponto para ela. Você pode trocar isso depois. Mas no caso aqui não vou fazer um teste, não. Vou desligar isso. Vamos voltar aqui para as perguntas. Lembram que eu falei que você pode criar seções, né, do formulário. Nesse formulário aqui só tem uma seção, ou seja, é um bloco só que aparece. Eu vou apagar todas as respostas que eu dei para poder ele habilitar aqui de novo, tá? Então, vem aqui, ó. Cuidado para não apagar as respostas dos alunos. No caso aqui, eu vou apagar porque a gente precisa. Vou apagar as respostas que eu dei.
Pronto, não tem nenhuma resposta, também está limpo. Aí eu dou um F5 aqui de novo, para interagir aqui. Pronto, ele abriu de novo para mim. Isso pode ser interessante para um aluno. Professor, pelo amor de Deus, me habilite lá de novo. Meu filho pegou meu celular e fez as respostas todinha. E enviou, foi sem querer. Por favor, mande de novo. Aí você vai ter que ir lá, fazer o que eu fiz, excluir, para ele poder ter acesso novamente, tá? Bom, vejam que aqui aparece assim, ó, um bloco só, ou seja, uma seção só de perguntas. Para você separar isso aqui por seções, por blocos, por exemplo, eu quero que apareça primeiro só nome completo. O que é que eu faço? Venho aqui em perguntas. A pergunta nome completo, eu quero que ela apareça primeiro. Veja que aqui a ordem está aleatória porque eu coloquei lá em ordem aleatória, né? De perguntas. Então ele está doido aqui, ó. Ele vai colocar o nome completo lá embaixo, então não é interessante. É bem interessante você primeiro exigir que o aluno responda o nome completo. Como é que a gente faz isso? A gente separa por seção. Você clica em cima da pergunta e clica aqui, ó, adicionar seção, tá? Nesse botão aqui, esse igual aqui, gigante, que na verdade não é um igual, né? Ele está mostrando dois blocos, assim, seções. E aí vejam que ele criou agora como se fossem abinhas aqui, ó, seção 1 de 2, que é esse 2 aqui de quantas seções tem o seu formulário, e essa aqui é a seção 1. Então, ó, o nome completo está na seção 1. E a seção 2 está as outras perguntas, por exemplo. Eu faço normalmente assim, algumas provas. Eu deixo só uma seção separada para exigir o nome completo e outra seção com as perguntas, o bloco completo. Mas você pode criar uma seção para pergunta, para cada pergunta. Ou seja, só deixar aparecer uma pergunta por vez para exigir que ele só interaja na próxima quando ele responder essa. Isso também pode ser interessante para evitar filas, né, em caso de escola. Então, bora ver. Ó. Eu separei aqui, está sem título a sessão. Vocês vão ver o que acontece quando a gente deixa sem título. E vamos lá. Vamos para a visualização aqui. F5. Ó, olha o que aconteceu. Ele ocultou o resto das perguntas porque está em outra sessão. E aparece um botão aqui, ó, próximo. E qual foi a primeira pergunta? Aqui eu exigi, aqui, nome completo. Então, como é obrigatório, está esse asterisco vermelho aqui, ó, ele só vai permitir que eu passe quando eu responder isso aqui. Então, isso é legal para a gente amarrar quando você quer, por exemplo, pedir o CPF da pessoa, pedir o nome completo, que nesse caso aqui, exigir alguma coisa à sua turma, para que você identifique que tem aluno que é ultra preguiçoso, ele não quer responder nada, ele já está sem querer responder, adolescente, por exemplo. Então, você tem que exigir, de alguma forma, que ele responda, senão você não identifica de onde ele é, ele bota só o apelido dele, um e-mail que é chuchuca2008, por exemplo, @hotmail, como é que eu vou saber que aluno é esse? Então, só vai interagir, só vai adiantar quando ele responder. Notem que dá para ele responder com respostas curtas e mal criadas, por exemplo, xxxxx, dddd, e assim vai. Mas ele não sabe, aí a gente finge que não vai passar enquanto ele não botar o nome completo. A maioria responde, é muito eficiente isso. Próximo, aí vem a seção 2. A seção 2 eu não botei título, então não aparece nada aqui. Ó. Aí vai aparecer esse negócio feioso aqui. Então, coloque um nome nas sessões para que ela fique organizadinha. Então, pode repetir primeiro o simulado, né? Vou dar uma F5 aqui. Lembra que eu disse, a gente deixou habilitado lá para manter as respostas? Olha aqui, ó. Eu respondi, eu dei um F5, é como se eu tivesse fechado o formulário e aberto de novo. Então, eu teria perdido se aquela opção lá de manter o que ele já fez guardado. Tá? Então, aqui está a minha resposta, a primeira resposta que eu fiz, ela está guardada. Se eu tivesse respondido uma pergunta, estaria guardada também, até eu enviar. Próximo, aqui está aqui, ó, simulado 1 e as perguntas. Então, estou respondendo. Ele está salvando aqui, ó, ele aparece salvando. E agora sim eu posso tanto voltar para checar outra, quanto enviar. Também posso mandar limpar, caso as respostas não sejam o que eu quero. Enviar. Pronto, olha o texto, lembra? Eu troquei, ó, obrigado por responder.
Eu posso colocar o texto que eu quiser aqui lá nas configurações, como vocês viram. Então, para isso que serve a seção no Google Formulários, tá? Tá aqui a minha resposta, ó, as estatísticas, as perguntas. Aí você vê o nome da pessoa, individual. Aí, à medida que eu vou respondendo, as pessoas vão respondendo, você vai poder interagir aqui nesses marcadores aqui, aí vai aparecendo o nome completo da pessoa, você vai poder identificá-lo. Eu acho que uma outra coisa interessante aqui é o seguinte, para a gente encerrar aqui, senão fica muito longo. Eu posso importar, gente, perguntas de outros formulários. Por exemplo, esse já é o quinto formulário que você faz e de simulados, né? Aí você quer aproveitar uma pergunta de um formulário que você fez semestre passado. Ele está lá salvo. Então você clica aqui em importar perguntas e ele vai abrir aqui a caixa de formulários. Como essa conta aqui só tem esse formulário que eu só criei até agora, só vai aparecer esse. Mas imagine que em outra conta tem vários, eles vão aparecer aqui. E você pode buscar aqui também. Tá? Então, por exemplo, simulado, eu estou procurando os simulados. Clica aqui e ele filtra e traz todos os formulários que têm o título simulado escrito. Né? Então, clica aqui no simulado que você quer, buscar perguntas, aproveitar perguntas, seleciona ele e clica em selecionar. Aí ele traz essa caixa aqui de diálogo, importar perguntas. E aí você pode escolher a pergunta que você quer reaproveitar. Né? Por exemplo, eu quero reaproveitar aqui a seção, sei lá, nome, né? A pergunta nome completo. Clica nela e clica aqui em importar. Eu quero tudo. Eu quero aproveitar todas as perguntas. Eu vou modificar aqui. Então, eu seleciono tudo e clico em importar. Tá? Ah, não é esse aqui não. Nenhuma dessas perguntas é o que eu queria. Vem aqui, alterar formulário e procura o formulário certo. Pronto. E aí você pode reaproveitar perguntas, tá, gente? Então, isso é especialmente interessante porque você pode querer buscar perguntas de outro formulário. Tá bom, gente? Eu acho que por hoje dá, porque senão fica muito denso e com muita informação para vocês. Vou dar uma pausa aqui e abrir para vocês interagirem se tem alguma dúvida. Deixa eu ver se tem perguntas aqui, se vocês mandaram. Ah, sim, Diana mandou aqui. Sim, são os pestinhas. Lá no ensino médio, né, eu sou professor, quem não me conhece, sou professor do ensino médio também, ensino técnico, e aí eu trabalho com adolescente. Então, adolescente é danado. É uns e-mails horríveis que você não sabe. Às vezes é um desenho que eles são fã, né, sei lá, desses animes, né, por exemplo. Aí coloca o nome de um personagem que você não imagina que aquilo ali é um personagem japonês. E aí é o login dele. Kikaroto001@hotmail.com. Aí eu, que diabo é Kikaroto? Quem é? Aí quando vê Gustavo Barbosa da Silva. Aí, então, é interessante fazer uma pergunta, nome completo. Isso é bem interessante mesmo. Senão você não identifica. E também, às vezes, o próprio aluno mesmo até pergunta e tem alunos com nomes iguais. Isso acontece muito também. Gabriel eu já tive, a maioria das minhas turmas tem 3 Gabriel. Cauã é um monte também. Gabriel, Cauã, Adrian. E aí você colocar esse nome completo é importante porque ele vai colocar lá, e se você colocar o nome da turma, né? Alguma coisa para identificar aquele aluno. É muito importante fazer uma pergunta dessa. Enfim, gente, perguntas sobre isso. Já são 9h03. Eu acho que nessa parte online a gente pode encerrar por aqui. Caso vocês achem que tem alguma coisa a mais, a gente viu, está sendo gravada essa aula também. Qualquer coisa vocês podem rever. Como eu falei, a aula não fica disponível instantaneamente, ela vai ser processada pelo Google, pelo tempo, né? Já mais de 1 hora. E aí, assim que estiver disponível, eu posso disponibilizar para vocês lá. A gente pode criar um espaço para jogar esse material para vocês.
Sobre as mesinhas, a gente tem umas mesinhas de digitalizadoras. Essas mesinhas eu estou achando interessante que a gente faça isso um treinamento talvez pessoal mesmo, pessoal, presencialmente, né? Porque você tem que interagir com as mesinhas, né? Eu ficar aqui só mostrando, demonstrando, eu posso lançar um vídeo que já tem no YouTube do que ela pode fazer e como ela funciona. A gente não perde esse tempo, né? E realmente precisa fazer isso presencialmente, né? Para você pegar na mesinha, a gente ver como é que ela funciona, tem que instalar no computador. Então, acho interessante que a gente marque um treinamento para quem tem interesse nas mesas digitalizadoras. Né? No caso, o professor Elton, acho que vai precisar disso. Beleza, minha gente? Perguntas? Podemos encerrar? Tranquilo, Valfrido, foi bem esclarecedor. Acho que dá uma boa noção, realmente. E lógico, né, com a prática, no momento que a gente for, né, colocando, enviando os arquivos e tal, vai surgindo outras dúvidas, mas eu acho que a partir desse vídeo dá para a gente se guiar. Pelo menos por mim, ficou bem, bem massa. Pronto, tranquilo. Ótimo. Porque aí, ao longo do tempo, é que a gente vai vendo as dificuldades, né? E aqueles que eu criei lá para você, você pode apagar ou aproveitar, né, nas suas aulas, aqueles material, né, que eu criei no seu espaço lá. Sim, Beleza, sim. Elton? Ok, Anderson, obrigado. Elton, também obrigado, viu, por nada aí. Então, gente, vou encerrando aqui a gravação. Agradeço aí